avaliar empresas para entender se é um bom investimento ou não pode não ser uma tarefa muito simples. Mas o bom velhinho ali do mundo dos investimentos, né, Warren Buffett e a sua empresa ali, a Berkshire Hathaway, tem uma forma razoavelmente simples de avaliar um investimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Eu estava lendo esse livro, né, The Complete Investor, de Trent Griffin, né, o autor é Trent Griffin, mas basicamente é um livro para falar sobre a forma de investir do Charlie Munger, que é esse bom velhinho aqui, ó. Mas ele é sócio do bom velhinho mais famoso, que é o Warren Buffett. Os dois gerenciam, né, comandam ali a Berkshire Hathaway, que é uma empresa, inclusive aberta, né, de capital aberta, mas que investe em outras empresas e tem um histórico de muito sucesso, assim, de um retorno alto ao longo do tempo, de boas escolhas também. Então, o livro, ele fala muito sobre como avaliar uma empresa, o que de fato é importante olhar ou não, sobre mentalidade de investimentos, ou pelo menos a mentalidade deles, né, do Charlie Munger. E aqui no final tem um apêndice que chama A Matemática Berkshire. Hoje em dia, inclusive, esse livro é em inglês, mas ele tem hoje em dia em português, lançou esse ano, agora de 2022, pela H1 Editora e chama O Investidor Completo. Não sei qual está sendo a disponibilidade para comprar, mas, enfim, está mais perto de ser mais acessível a qualquer um, né? A leitura em português também. Mas aí ele tem, então, esse apêndice, que são 3 páginas, sobre como calculam, né, se pode valer a pena ou não o investimento numa empresa. E aí, eu acho que é válido a gente trazer isso aqui, porque é uma forma que talvez valha a pena você considerar ali quando você está olhando uma empresa para avaliar. Então, primeira coisa, né? Eles fazem o cálculo para o que eles chamam aqui de Owner's Earnings, ou seja, qual que é o resultado para o dono da empresa, né? Para os donos da empresa. No final, aqui ele está falando de lucro líquido. Então, eles pegam o que a empresa, né, que eles estão avaliando tem de receita, que eles consideram que é praticamente certa que continue tendo ao longo do tempo. Eles só querem saber sobre o que é perene, né? Os investimentos da Berkshire são conhecidos por serem de realmente muito longo prazo, normalmente. Eles pegam essa receita e tiram tudo o que é custo. Então, sei lá, o custo da mercadoria vendida, todas as despesas para a operação, tudo que a empresa tem de juros, de empréstimos, né, que tem que pagar. Então, eles olham para o lucro líquido. Eles nunca olham para o EBITDA, né, que seria o resultado mais operacional da empresa, sem tirar depreciação, impostos e juros. E ele até fala que tem uma citação do Charlie Munger que fala: eu não gosto nem de escutar a palavra EBITDA. Então, tipo, eles desconsideram completamente. Chegam ali no resultado do lucro líquido que eles esperam que a empresa tenha ao longo de vários anos. Mas o dinheiro tem valor no tempo, né? E a gente precisa ter uma referência para trazer esse dinheiro que está lá na frente para o valor de hoje, para a gente entender hoje quanto que essa empresa valeria. E aí, normalmente, né, usa ali, as empresas têm suas formas de cálculo próprias para chegar no que seria o CMPC, né, que é o custo médio ponderado de capital, ou o WACC em inglês. Tem muito lugar que faz cálculos muito rebuscados para isso. Eles não. O cálculo deles, né, a taxa que eles usam para trazer a valor presente, simplesmente é a taxa da dívida, né, do título de dívida de juros do Tesouro Americano, né, do Treasury US, de 30 anos, então de bem longo prazo. Então eles pegam essa taxa para trazer a valor presente essa empresa. E depois que eles trazem a valor presente, né, eles encontram o que seria, na opinião deles, né, no que eles veem de projeção futura, qual é o valor intrínseco da empresa, então quanto que ela pode valer com base em tudo que ela vai gerar ali ao longo dos próximos anos,
mas para ser um negócio interessante para eles, o valor atual de compra da empresa tem que ser pelo menos 25% menor do que o que eles calcularam, que é a margem de segurança, que eles várias vezes falam aqui no livro que para ser um bom investimento não basta ser uma boa empresa, tem que ser um investimento barato, ou seja, tem que ter uma margem de segurança ali, nesse caso eles calculam esses 25%. E inclusive eles falam, tem uma frase aqui que é muito legal, que eles falam, risco é a possibilidade de sofrer perdas, não é a volatilidade de preço. Então, para eles, o que varia de volatilidade de preço ali, o que o preço varia ao longo do tempo, não importa tanto. Só importa se de fato a empresa em si tem risco de gerar perdas ou não. E aí eles avaliam ali os riscos, mas eles têm até, também durante o livro eles falam que a avaliação deles, eles buscam realmente ficar só dentro da área de competência que eles entendem, então sobre os assuntos que eles entendem, e se por acaso o formato da negociação, da forma de trabalhar da empresa é muito complicada, ou nesse caso aqui, se os riscos da empresa são muito complicados de mensurar assim, eles simplesmente colocam essa possibilidade de investimento na pilha do muito complicado. E a pilha do muito complicado não é uma pilha que interessa a eles, então eles não vão investir no que eles consideram que é muito complicado. Então é bem interessante, o que não quer dizer que é exatamente simples, mas é mais simples do que diversas outras formas de analisar uma empresa, né? Você pegar ali o que ela tem de receita perene, né? Não de alguma operação específica que deu uma receita maior, que é não convencional, que não é fixa assim. Entende o que ela tem de lucro, traz o valor presente por uma taxa muito simples, e é até interessante isso, né? Que eles estão trazendo a uma taxa que poderia ser que é muito menor do que ela poderia ser com base no resultado que eles têm ao longo do tempo. Mas aí eles estão considerando que é relacionado muito ao mínimo do custo de oportunidade deles, que é, se a empresa não te der um retorno maior do que simplesmente emprestar o dinheiro, né, para o Tesouro Público Federal, que praticamente é o risco zero, o mínimo risco que tem, talvez não valha a pena se a gente não conseguir um bom resultado em cima dessa taxa. E por fim, eles falam, né, nesse apêndice aqui, que o que importa para eles, né, para a dupla Charlie Munger e Warren Buffett, não é o retorno por ação, né, não é o que a empresa dá de lucro por ação, mas é o ROI, que é o Return on Equity, né, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então eles querem saber se, quando eles olham ali o lucro líquido sobre o patrimônio líquido total da empresa, se esse resultado percentual é bom e não simplesmente se tem algum lucro por ação. Bem interessante, né? E você? Como você investe, né? Como você faz a sua avaliação de empresa para investir numa ação? Você acha que pode ser interessante fazer nesse formato aqui da Berkshire? Me conta aqui nos comentários. Obrigada, investidores, e até a próxima.